Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Negócios e Companhia da nossa Vale TV. A entrevista de hoje é com o Márcio Alves. Ele é fundador da Cleanup, uma empresa aqui de Campo Bom que está solidificando seu posicionamento como uma empresa que desenvolve calçados de conforto com materiais recicláveis ou reciclados. Ele vai nos contar bastante sobre essa história e vai falar também um pouquinho sobre ele, como é do nosso gosto. Márcio, muito obrigada por tu teres atendido o nosso convite. Obrigado, vindo aqui na Vale TV. Mas antes da gente entrar nessa história tão legal, até ele nos trouxe aqui, ele fez a gentileza de nos trazer algumas amostras dos calçados. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre você, como é que tu começou a empresa, qual é a tua formação original, Márcio? Então, bom, a empresa começou da crise. É mesmo? A busca por encontrar uma solução e se reinventar enquanto família. Eu venho de uma família bastante tradicional aqui na cidade de Campo Bom e que sempre se ocupou com o ramo calçadista, né? Com toda essa crise que se achegou ao mercado aqui por conta da migração, né, desse nicho fabril para dentro do mercado asiático, a gente também experimentou dificuldades bastante grandes. Isso já é 2014, exato, foi mais forte o impacto. Exato. E por essa época, em 2014, eu já estava casado e longe de casa, mas os anos que se passaram acumularam uma série de desafios. A empresa familiar que tu falas, ela atuava basicamente com as exportações? Era uma empresa exportadora? Não, uma empresa familiar, porque a Cleanup ela se deu com a família, né? Pai, mãe e irmãos. Foi assim que começou a Cleanup. Sim, como a maioria das empresas. Isso, exato. E naquele momento ali eu estava empregado, mas dentro de um outro setor, né? Que sem saber eu me preparava para tudo que eu haveria de viver à frente. Né? Falando um pouco assim da minha formação, eu sou teólogo, formado pela Universidade Luterana do Brasil e dei continuidade aos meus estudos em línguas clássicas e durante 3 anos me ocupei de pesquisar e trabalhar com grego e hebraico, que são duas línguas mortas, mas muito importantes extremamente importante na área da teologia. Da área da teologia, que vai examinar, né, textos clássicos, antigos, como os textos originais, do na Antigo verdade. e do Novo Testamento da Bíblia. E essa formação é uma formação bastante complexa, porque ela tem um viés, sim, de cunho histórico, geográfico, literário, filosófico, mas o final de tudo isso redunda no interesse de pensar o ser humano e uma reflexão sempre bastante profunda, né, existencial e de sentido de vida, né? Eu, não encontrando num primeiro momento espaço para atuar especificamente dentro da minha área, até porque eu não fiz o curso pensando nisso. Não fez para ser pensando em renda, né? Em oportunidade de ganho. Eu fiz o curso por um interesse pessoal e por poder
cooperar com pessoas, né, e fazer parte da história de outras pessoas e contribuir de alguma forma com a sociedade. E eu não tendo nisso uma oportunidade de ganho, muito jovem, né, me formei. Eu tinha 21 anos de idade. Nossa, muito jovem mesmo. E entrei para a universidade com 17 anos. Então, eu acabei cedendo a um convite para ingressar em uma equipe comercial na Grande Porto Alegre, que fazia parte da Mondelez. A Mondelez, que é a antiga Cadbury e Kraft, que é responsável pela distribuição de Lacta e Chiclete Adams no mundo todo. E ali tinha um setor chamado Academia de Vendas. A gente trabalhou durante 5 anos dentro dessa instituição. Imagina que e foi responsável por abrir mercado, distribuir esses produtos em toda a Grande Porto Alegre e parte do Vale do Rio dos Sinos. Em 2014 eu estava muito bem na empresa e eu fiquei um pouco preocupado assim de estender um guarda-sol e tomar água fresca em cima dos escombros do que havia sobrado dentro do mercado aqui. Minha família fazia parte de tudo isso que aconteceu dentro do mercado do calçado, e preocupado com isso, eu me voltei para minha família e comecei a desenvolver um projeto que pudesse incluir eles e trazer uma oportunidade de renda. E mal sabia eu que aquilo ia se tornar, na verdade, também um meio de vida para mim e uma grande oportunidade de empregar pessoas e de também conhecer muita gente. E daí, em 2014, como tu falaste, daí tu saíste da empresa que tu estavas em Porto Alegre para se dedicar integralmente, ou foi uma transição? Houve um período de transição? Nós iniciamos um trabalho de pesquisa em cima daquilo que lançaríamos no meio do mês de dezembro. Tímidos, nós fomos para... Em dezembro de 2014. E tímidos, nós fomos para uma feira de praia, aqui em Capão da Canoa, as feiras de Bitinga, e provavelmente quem está me assistindo vai se lembrar, talvez tenha passado por nosso stand lá. Sim, era um até stand porque é uma feira bem tradicional. Bem tradicional, E era um stand bastante pequeno, ele tinha 2 metros por 3, então era 6 metros quadrados. Era menor do que o banheiro da empresa hoje. A dúvida era quem ficava, o amostruário, ou quem venderia, exatamente. E eu fui para lá com uma meta de vender ao longo do verão todo, porque eram 73 dias de venda, contando a partir do dia 19 de dezembro, 1.700 pares, que foi a nossa tiragem inicial. E eu estava bastante preocupado que isso viesse... não acontecer, não viesse vingar. Eu estava também preocupado como marcar o produto. E eu peguei férias no dia 19 da empresa onde eu trabalhava e fui para passar 30 dias, aluguei um apartamento lá e eu fui para ouvir mesmo o público, conhecer qual era... Na verdade, tu foi prototipar o teu projeto. Exato. Eu queria, não tinha registro de marca, não tinha nada, entende? Era só, na verdade, um teste. E eu queria ouvir o público. E por ser um produto que ele, num primeiro momento, tem um aspecto estético bastante diferente, né? E eu acabei curioso, assim, de saber como que o pessoal ia reagir a essa fibra aqui, né? Lá, voltando um pouquinho, então, para essa tua primeira exposição... Naquele dezembro lá de 2014, já era esse produto? Já era esse produto, era esse material aqui. Nós começamos ali pelo primeiro semestre de 2014, né, uma pesquisa junto a uma equipe de desenvolvedores e também fizemos com isso uma pesquisa de mercado, procuramos o lugar do produto e como posicioná-lo. Iniciamos testes, equalizamos os materiais para o nosso interesse, para cumprir com o objetivo de massagear o pé, estimular a circulação, esfoliar,
ter um antiaderente para não escorregar, então ele tem 30% a mais de antiderrapante do que um calçado normal. Ele também é feito de um plástico, mas reciclável e também que contém materiais reciclados. E esse desenvolvimento lá tu fez em quanto tempo? Observou que a sua família precisava do teu apoio? Sim. Eles já fabricavam algo parecido ou tu tu época, separou? Não, vamos começar uma nova, na verdade, um na novo época, produto, na época meu pai era um prestador de serviços. Certo. E na área de estamparia em calçado e também representante comercial de componentes de calçado. Era isso que ele fazia naquele exato momento. Certo. E eu então comecei esse trabalho de pesquisa. E é claro que quando a gente fala de desenvolvimento num mercado extremamente exigente como nós estamos e global, onde tudo também é muito fácil, extremamente competitivo, a gente tem que se a gente tem que se reinventar o tempo todo. Então, se eu for dizer sobre o desenvolvimento, a gente ainda está em desenvolvimento e sempre, e vai ser contínuo, porque o teu material, por ser reciclável, o reciclado, ele também vem de de muitos lugares, tudo é muito diferente. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Esse é um tema corrente dentro da universidade e dentro da indústria, e as grandes marcas estão ocupadas com isso, né? Então, vão existindo novas soluções ao longo do tempo agora, e muito importantes para a gente poder fazer dar essa resposta, né, ao meio ambiente. Quando tu começou quando tu falaste antes do desenvolvimento lá, e tu falaste agora das pesquisas, da universidade, lá no início tu teve um apoio técnico de algum instituto, da faculdade, tu teve alguns profissionais que tinham uma especialização maior? Então, eu, na verdade, o projeto ele começou com uma equipe de design. Olha só. Né? E a partir disso, nós fomos prospectando no mercado nacional e internacional parceiros que já tinham, digamos, pesquisas e um parque fabril bem estruturado, porque até então eu só era um vendedor. Certo. Né? Mas assim, Márcio, desculpa te interromper, o nosso primeiro bloco já terminou, mas aqui a pouquinho, no próximo bloco, ele vai continuar falando sobre como é que ele começou a desenvolver esses sapatos. Fique com a gente. Oi, pessoal. Estamos agora no segundo bloco do nosso programa de hoje, que é com o Márcio Alves, fundador da Cleanup. Uma empresa que ele estava nos contando antes, no primeiro bloco, que tem uma composição tecnológica e de inovação muito grande e que tu foi buscar algum apoio, ou muito apoio, e através de pessoas que te ajudaram a desenvolver o produto. E aí eu tinha te perguntado se tu foi atrás de alguma universidade, algum instituto. Como é que foi esse processo? Então, nossa preocupação inicial era exatamente em dar uma experiência de calça diferente, né? Algo que pudesse surpreender o consumidor e que aliasse com isso conforto e também tivesse uma pegada de sustentabilidade, né? Começamos com uma equipe de design aqui da região e foi feita uma pesquisa de mercado e nós elencamos alguns produtos como sendo relevantes para fazer parte, alguns materiais como sendo relevantes para fazer parte desse projeto e fomos em busca de parceiros no mercado. Na época, nós não tínhamos uma estrutura, né, fabril como nós temos hoje, então nós procuramos fornecedores em todo o Brasil, fora do Brasil, que correspondessem aos interesses do projeto da Cleanup. Foi exatamente isso. Sim, e que fornecedores que tu buscavas? Porque tu falaste que o teu material é reciclável e é plástico. Então, quem são esses fornecedores? O que precisa ter nesse
esse produto? São empresas que lidam com injetados, né? Certo. Com injetoras, extrusoras. Que pode ser de outros setores que não o do calçado. Totalmente. Por exemplo, existe hoje uma indústria forte aqui na região da borracha, sim, que utiliza esses equipamentos. Sem dúvida. Então, o que sobra daquele processo de produção... Podemos reaproveitar, pensar sobre isso. E hoje os teus fornecedores vêm da onde? Aqui do sul ou mais do centro do país, nordeste? Tem tanto daqui quanto do centro do país. E para conseguir, por exemplo, esse emaranhado, essa teinha, não sei como é que você chama esse solado. É uma fibra, né? Vira uma fibra. É uma fibra sintética. E você conseguiu, tu desenvolveu o equipamento ou ele já existia? Porque tu colocas daí os componentes, que devem ser em formato micro, transforma e sai esse material. Exato. E aí, esse equipamento já tem no mercado ou tu teve que adaptar uma para o teu modelo de produção? Esse material, na forma como ele está aqui, né, ele foi feito exatamente para esse produto. Certo. Né? Sim, e foi fácil tu conseguir fazer esse maquinário? Na verdade, foi uma parceria com um fornecedor. Certo. Né? E como vários outros componentes que nós temos no produto, né? Nós não fizemos a internalização de todo o processo fabril nosso. Entendi. Não. Sim. Nós temos uma equipe que rigorosamente faz um trabalho de desenvolvimento e controle de desenvolvimento de produto e controle de qualidade, né? E também uma equipe que se posiciona comercial e também no aspecto do marketing, né? Estrategicamente e também uma equipe, é claro, fabril para operações mais simples, internas. Entendi. Né? E assim, uma das grandes diretrizes da Cleanup é a questão do bem-estar, da saúde. E eu gostaria que tu me falasse onde que estão na tua linha esses dois itens, o que o cliente, o que o consumidor vai ser atraído nesses dois aspectos, que tem ganhado, recebido cada vez mais a atenção dos consumidores, não só do Brasil, mas lá fora também. Sim. Bom, a gente desenvolveu essa fibra exatamente com o interesse de garantir que ela tivesse a densidade que tem. Né? Ela tem uma memória bastante grande, é um material que não amassa, né? É um material, como tu podes ver, totalmente airado. Né? E é um material que ele não sofre alterações com a temperatura. Isso também é bastante importante. O que eu quero dizer com isso? Né? Normalmente nós usamos chinelos planos, né? Calçados planos de material rígido e que não alcançam algumas regiões do pé. Então, tendo um material macio como esse, a gente consegue alcançar absolutamente toda a região plantar. Que legal. O que acaba proporcionando melhoras significativas para pessoas que têm esporão, fascite plantar, problemas de inchaço nas pernas, varizes. Nós não temos nenhum selo que comprove isso a nível de um aparelho ortopédico, tipo, não é em isso? nível clínico. Exato, nós não temos isso. Não temos porque acabamos não procurando. Sim. Mas temos a Fevalha aqui, por exemplo. O IBTEC, que pode validar algumas... Quando a gente lançou o produto em 2014, em dezembro, no mês de abril, os quiropraxistas ligaram para a empresa dizendo que vários
clientes haviam abandonado os tratamentos devido terem testificado melhoras significativas em problemas dessa ordem. E eles próprios, os quiropraxistas, então, nos procuraram, compraram nossos produtos. E temos muitas pessoas dentro da área da saúde que têm feito comentários positivos a respeito disso, né? E reafirmado aquilo que a gente tem a intenção de oferecer para o consumidor. E né? Assim, ó, tem uns que tem um solado mais rígido, Isso. Que acho que para caminhada, né, na rua. Sim. E tem outra aqui que tu está segurando que não tem. Existe diferença dos sapatos, dos calçados para usar dentro de casa ou fora? Ou não? Tá tudo certo se usar esse mais macio fora de casa também? Porque tu falaste da questão da temperatura, como é verão, na calçada vai esquentar, vai ficar esse quente, material como aqui, é que é? Sim, aparentemente quando tu olhas, tu tens a impressão que é um material flácido e vulnerável, né? Isso. Que não vai ser duradouro, mas não, ele é extremamente resistente. Sim. E a sola, nós produzimos com sola porque o cliente se sente mais seguro. É só isso. É essa impressão que me passou também. Mas não que vá durar mais do que esse aqui, não é esse o ponto. E quando eu falo que ele não sofre transformações com calor, é que existem alguns materiais... eu não vou, por exemplo, dizer aqui, mas uma das principais marcas de chinelo do mundo e do nosso país, se tu coloca no sol, no horário do meio-dia, no verão, ela diminui 3, 4, 5 números e tu não consegue mais calçar. E esquenta a palmilha também na beira da praia, de modo que tu não consegue mais pôr o pé. Parece que termoativa, então. Exato. E esse material aqui, no inverno, ele tem a temperatura do teu corpo. E no verão, no lugar mais quente que tu tiveres, ele tem a temperatura do teu corpo. Ele não vai encolher, nem vai... Fica com uma temperatura a mais do que ele tem originalmente. E nem vai dar de si, né? Não vai esticar por causa do calor. Basicamente é isso. Eu acho bastante importante dizer que é um material com 30% a mais de antiderrapante do que um calçado normal e que ele também não acumula suor. Isso é muito importante para quem tem hiperidrose, por exemplo. A questão das bactérias que ele tem antifungos, em todo ele, antifungo e antiodor. Tá? A gente colocou um aditivo e é um material que não acumula suor. Né? Ele autoventila à medida que tu caminha e ele não fica resvalando o pé. Nós temos nas nossas redes sociais inúmeros clientes fazendo depoimentos a respeito disso. E hoje, Márcio, qual é o teu principal mercado comprador? Porque aparentemente é um mercado, é um produto de verão. Ele é alegre, tu começou a vender inclusive numa feira, numa praia super conhecida aqui do nosso estado. Sim. E assim, hoje tu pode vender, o teu mercado é todo o país ou é mais Nordeste? Como é que tu está hoje dividindo as tuas vendas? Ok, bom, eu vou primeiro falar sobre os produtos aqui, como que eles surgiram, e depois eu falo da forma como posicionamos eles no mercado. Ou então tu dá atenção a como surgiu, porque as vendas o pessoal pode encontrar nas redes sociais da Cleanup, porque a gente só tem mais 2 minutinhos de programa. Okay. Pode falar. Então, esse produto aqui, ele é o nosso produto tradicional, né? Iniciamos por ele. Parte de cima e parte de baixo, igual, a mesma fibra. Esse é o feminino, certo? É tradicional. Aqui também é um feminino. Nós lançamos com um enfeite na tira, algumas estampas, tem lá, podem procurar. Até porque nós brasileiras adoramos o enfeite, ainda mais que é verão. Exato. Esse aqui é o masculino, pode ver, ele tem uma outra construção, né? Mas também ele tem fibra por baixo e por cima. Esse é o infantil, modelo Kids. Não, esse aqui está muito lindo, isso aqui. Exato. E esse aqui é o Baby, ó.
com a solinha por baixo. Que dá também, mais estabilidade. Exato, com a tirinha aqui, nós fizemos ele querido, com motivos, né? E vários bichinhos. Tem lá colorido. Depois nós trouxemos para dar uma resposta a quem queria um material com sola rígida e mais segurança, a Cleanup Flat. Assim que ela veio nessa construção e também na construção masculina, tá? Sim, aqui é a flat claro. masculina, vocês podem ver, tá? Um desenho muito bacana, identidade visual muito legal. Essa alpargata maravilhosa. Eu tenho a alpargata, veja bem. A alpargata é um material para meia estação. Quando a gente fala de inverno e verão, a gente brinca, né? Tem um slogan que a gente diz assim, ó, as sandálias Cleanup não são do verão, elas são suas. Verdade. Tu pode usar em qualquer época do ano, né? E a gente desenvolveu as alpargatas como um produto de meia estação. Tinha esse pedido, essa demanda. E veja bem, para quem não gosta da fibra, ela tem um acetinado por baixo, tu pode inverter a palmilha, encaixar dentro e usar ela reversível. É bem bacana, um material super leve, com um perfil e eu de acho que a alpargatas, assim, ele é um tipo de sapato que está sempre... não sai nunca de moda. Não, até porque ele não é um produto de moda, ele é um produto muito gaúcho. Isso. Tem toda uma história cultural da alpargata. Isso. Então a gente tem que ter ainda mais carinho por esse tipo de coleção. Muito bonito mesmo. E esses últimos nós estamos agora lançando no verão aqui, tá? Não é com a fibra, mas é com um material importado, tá? Desenvolvido na Itália. Olha só. E ele tem a mesma resistência dos tênis das grandes marcas usado para a prática de esporte e a mesma memória, maciez. Então ele vem também com flexibilidade, muito conforto, tá? Muito lindo. No feminino, que a gente chama de delicate, e no masculino, que a gente chama de urbano, um produtaço aí que ficou lindo, bonito um design demais e extremamente confortável. Muito bom. Pessoal, que pena, a gente podia conversar sobre saúde e bem-estar por muito tempo. O setor calçadista realmente ele é um dos setores que mais tem inovado nos últimos tempos, mas a gente vai trazer daqui uns dias novamente o Márcio para falar sobre os novos lançamentos, sobre os seus projetos, tá certo? Combinado? Legal, obrigado, Beth. Um abraço a vocês aqui da produção e também a todos aqueles que nos assistem. Então tá, até o próximo Negócios e Companhia e continue com a programação, acompanhando a programação da Vale TV. Até lá!